A palavra que eu queria trazer é sobre uma tríplice crucificação que aconteceu naquele dia, né? Os 4 evangelhos, eles relatam a crucificação de Cristo, imaginando não, né? Nos informando que ele não estava ali sozinho, que ele foi crucificado junto a dois ladrões, né? Ou 2 malfeitores, como algumas traduções nos dizem. E que todos os evangelhos, eles vêm nos mostrar, né, que Cristo estava ao centro, e em cada um dos seus lados, né, uma à direita e uma à esquerda, a gente tinha um malfeitor sendo crucificado juntamente com ele. Mas eu, lendo, né, eu acabei percebendo algo um pouco diferente, apesar de todos nós conhecemos os 4 evangelhos e sabemos que eles são sinóticos, né, que são muito parecidos. Na verdade, eles estão dizendo contando a mesma história com percepções diferentes e para pessoas diferentes, né? Então, assim, preparando o texto, eu me deparei com o texto de Lucas, e ele, nesse ponto, falando da crucificação, Lucas, ele se diferencia dos outros. Ele traz informações que nós não temos nos outros evangelhos. E lá em Lucas mostra um diálogo que houve entre Jesus e aqueles malfeitores. E esse diálogo ele só está registrado no livro de Lucas. Mais precisamente lá em Lucas 23, nos versículos 39 a 43. Mas assentados mesmo como estamos, vamos ler Lucas 23, apenas o versículo 41. Aquela velha pergunta, todos acharam? Amém? Quem não achou, está projetado ali. Então, na versão que eu tenho aqui, diz assim: a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não o fez. Então, meus irmãos, em Lucas, a gente vai se deparar com essas palavras, e essa palavra foi dita por um dos malfeitores que ali estavam. E aí, para a gente não ficar, né, só nesse meu comentário, né, se alguém quiser tirar a prova, lá em Mateus 27, no verso 38, Lucas, Pedro, se puder projetar, Mateus 27, verso 38. Vou ter que virar, que eu não consigo ver mais não. Nessa versão diz: e foram crucificados 2 salteadores, um à esquerda e outro à direita. Depois nós temos Marcos 15, 27. O mesmo texto, né? Mesma coisa. E crucificaram junto com ele 2 salteadores, um à esquerda e outro à direita. E em João 19, 18. Ali está um pouco diferente, mas a mesma ideia, né? Onde o crucificaram e com ele outros 2, e Cristo estava ao meio. Amém? Irmão, né, nesse momento me veio uma dúvida, né? Se por algum motivo o livro de Lucas não tivesse na Bíblia, a gente ia imaginar que os 2 ladrões estariam condenados, né? Porque só em Lucas que deu essa informação de que houve esse diálogo e que um deles
se arrependeu ali e Jesus o perdoou. E aí a gente vai se debruçando e vai procurando entender por que esse texto está em Lucas e não está nos outros evangelhos. Porque existem algumas diferenças entre os evangelhos. O Lucas, ele escreve o evangelho visando alcançar os gregos e os demais gentios de maneira mais ampla, toda a civilização daquela época. Então, o livro de Lucas, ele sempre vem tentar trazer uma mensagem de esperança e respostas para as nossas necessidades humanas. Né? Então, era um texto mais voltado para gregos e para ímpios, de uma forma mais ampla ali que viviam naquela época. Já Mateus inclusive já vou adiantar aqui que é o meu evangelho preferido, porque Mateus foi escrito para os judeus. E não por acaso ele tem 129 citações do Velho Testamento. Então, assim, Mateus ele procurou escrever para os judeus da época, né, sobre a questão de Cristo sendo o Messias. Marcos foi um evangelho direcionado aos romanos, né, por isso ele tem uma escrita um pouco diferente, mais direta. Até porque os romanos, eles participaram ali daquele momento ali da vida de Cristo e da crucificação de Cristo. E o evangelho de João, ele visou enfatizar a divindade de Cristo, né? Mostrar a Cristo como um Deus que veio à terra, o que os outros 3 evangelhos já não demonstraram dessa forma. E assim, isso aí é a coisa que a gente já ouviu muitas vezes, com certeza, né? Mas faz parte aqui do nosso, para a gente contextualizar, para a gente compreender esse momento, que a morte de cruz era o pior castigo da época. Era destinado aos piores criminosos. Então, às vezes, a gente pega ali em alguma tradução, ou vê alguém comentando sobre essa história e chamando eles de ladrões. Mas o fato é que eles não seriam condenados à morte de cruz sendo os ladrões. Né? Com certeza, eles eram malfeitores no sentido estrito da palavra, eles eram criminosos mesmo, com certeza eles fizeram coisas muito graves, não só se apossaram de algo que não era deles, isso aí não levariam eles para a cruz. Então isso demonstra que aqueles 2 malfeitores lá, realmente eram, talvez, uma amostra do pior que aquela sociedade tinha na época, ao ponto deles serem condenados a uma morte de cruz. Então, não só levando esse ponto, mas por vezes a gente até vê em algumas palavras, alguém falando assim, não, o ladrão bom e o ladrão ruim. É meio difícil você falar que tem um ladrão bom, né? Alguém conhece um ladrão bom aí? Um ladrão bonzinho? Não, vou roubar só um negocinho ali, mas você não vai ficar chateado comigo, pô, eu sou bonzinho, estou só pegando aqui porque eu estou precisando. Então, assim, né, é até meio incoerente a gente falar em ladrão bom e ladrão ruim. E por que eu estou falando tudo isso? Né? Para a gente realmente entender que os que estavam ali não eram simplesmente um ladrão que se aposta de alguma coisa, eram criminosos da pior qualidade, se a gente pode assim dizer. Né? A Bíblia não vai ser específica, mas a gente entende, pelo contexto da época, que eles eram esse tipo de criminoso. Mas de uma maneira genérica, assim, para a gente tentar absorver melhor o que eu estou querendo passar. O que seriam aquelas pessoas que estavam ali sendo crucificadas? Seriam gente que não gosta de cumprir a lei, quem não gosta de se submeter a regras, que quer ter resultado sem passar por processo necessário para ter. Então, normalmente, irmãos, um criminoso, ele passa por esse sentimento. Né? Se for o de roubar, por que roubar? Porque é mais fácil eu pegar uma coisa que já está ali, me apossar dela, do que eu trabalhar para conseguir aquela coisa. Então, ou seja, ele está sempre à margem das leis, né? Ele não quer cumprir regras.
Mas algo que, né, começa a apertar para o nosso lado é quando Jesus vem lá, né, em João, no capítulo 10, no verso 1, dizer: quem não entra pela porta é ladrão. Então, assim, aqueles malfeitores, com certeza, eles não queriam entrar pela porta, eles estavam pegando atalhos, né? E quem pega atalho está arriscado, não está andando no caminho, né? Quem pega atalho pode cortar caminho, mas pode passar por grandes dificuldades, porque muitas vezes você não sabe o que vai ter naquele atalho. E aí, meus irmãos, a gente traz um pouco essa reflexão para a nossa vida, e aí a gente começa a refletir e olhar, irmão, será que nós também, às vezes, não estamos burlando o processo? Será que às vezes nós não estamos querendo as coisas do nosso jeito, querendo atalhos para as nossas conquistas, para as nossas bênçãos? Então, eu, nessa noite, queria trazer a gente para uma reflexão e a gente nos perguntar, assim como provavelmente aqueles malfeitores se estavam perguntando, né, como que eles foram parar ali, porque não era a primeira vez que eles estavam cometendo algum ilícito, com certeza não era. Mas a partir do momento que eles chegaram a estar ali, realmente condenados e indo para uma morte de cruz, com certeza eles pensaram, rapaz, e agora? Como é que eu vim parar nessa situação? Que situação? Do nada? Foi do nada? Nunca é do nada, né, irmãos? Nunca é do nada. E muitas vezes, trazendo para a nossa vida, a gente se vê com algumas dificuldades, com alguns problemas, com alguns desafios. E aí, quando você está naquela situação difícil, você pergunta, mas como é que eu vim parar aqui? Será que foi do nada? Como é que eu estou com esse tanto de dívida aqui? Do nada. Foi do nada. Não foi, né, irmãos? Você foi lá, você gastou e não tinha dinheiro para pagar o cartão completo, e aquilo foi se acumulando, e aí quando o banco te bota no Serasa, que a coisa começa a apertar, você fala, mas como? Do nada. Será que foi do nada? Às vezes a gente soa bem, né, falar assim, não, foi do nada. Não sei como é que foi. Alguém pergunta, rapaz, como é que você ficou? Rapaz, não sei, do nada, do nada. Né, Estava aqui pagando minhas contas direito, quando eu vi, estava aí essa dívida aí, né? Às vezes é muito fácil para a gente estar dando essa explicação, mas se você fizer aquele exercício de memória, der aquela olhada para trás, fizer uma reflexão, você vai ver, rapaz, eu sei por que eu estou nessa situação. E quando a gente não cumpre regras, durante um tempo, a gente vai acumulando uma dívida. E a gente pode escapar dessa dívida por um tempo, mas uma coisa é fato, uma hora a conta vai chegar. E assim como ela chegou para aqueles malfeitores, né? Às vezes, eles estavam ali, né, tão recalcitrantes, né, naquelas condutas, né, repetindo tanto aqueles erros, que com certeza, em algum momento, eles pensaram assim, rapaz, eu vou continuar, porque eu sou preso, mas eu vou solto, é só isso aí, daqui a pouco eu volto. Então ele começa a aceitar um pouco o que está vindo, porque aquilo ali, de fato, não faz ele ter uma mudança. E isso, né, trazendo para a nossa vida, a gente também assim, às vezes a gente começa a pensar de uma maneira enganosa. Às vezes a gente tem algum pecado que você tem a consciência dele, mas você não consegue largar. E aí eu achei um trocadilho aqui, né, nos estudos que a gente vai fazendo, que eu achei interessante, que o crente é mais ou menos assim, ele comete um pecado, aí na primeira vez ele comemora que não foi pego. Aí na segunda vez, ele já está perdendo medo de ser pego. Na terceira, ele nem lembra mais que ele pode ser pego.
Na quarta, ele já tem certeza que não vai ser pego. Na quinta, ele já está tendo orgulho que não foi pego. E na sexta, ele já começa a ensinar como é que faz para não ser pego. É engraçado, mas isso às vezes, né, quando você está ali se mantendo no pecado, e isso começa a trazer uma falsa sensação, que às vezes é Deus que está te livrando. Não, Deus está vendo meu coração, Ele sabe que eu não quero estar pecando, e aí por isso que Ele não me, né, que eu não sou exposto, por isso que isso não vai para frente. E aí, irmão, na maioria das vezes a gente tem essa consciência do pecado, sabe que está errado, quer mudar, mas às vezes com essa falsa sensação de que é Deus que está te guardando, você permanece no erro. E às vezes você dá até testemunho do erro. Tem uma história muito engraçada, eu namorava ainda com a Eliane, a gente foi numa igreja, nem me lembro qual que era a igreja, e aí durante o culto lá, o irmão deu uma oportunidade, falou, alguém quer contar um testemunho aí? Aí um jovem lá, veio muito alegre, e é bom falar, né, porque ela está ali para não, se eu falar alguma coisa, ela me corrige. E aí esse irmão pegou e falou, irmão, tem uma bênção muito grande para contar, irmãos. Eu comecei a trabalhar, Deus me abençoou, consegui um emprego, trabalho lá no setor comercial sul, lá no plano piloto. Irmãos, eu vou falar para os irmãos, era uma luta pegar ônibus lotado, ônibus quebra, dia de chuva, aquela... Aí eu falei, Senhor, eu preciso de uma bênção, eu preciso comprar um carro, me dá condição de eu comprar um carro. E aí, irmãos, ele falou que, do nada, apareceu a oportunidade para ele comprar o carro. E aí ele foi lá, tudo certinho, passou a ficha dele, o nome aprovado, ele financiou o carro. E isso é ele contando. E ele fala, irmãos, e foi uma bênção, irmão, comprei meu carrinho, estava indo trabalhar, mas sabe como é que é, irmão? O emprego lá eu não ganhava muito bem, as coisas em casa apertando, e aí, irmãos, eu comecei a não pagar a prestação do carro. Mas, irmãos, para a glória de Deus, eu nunca fui parado pela polícia. Nunca fui achado né, dessa forma. Então, assim, esse é um exemplo, né, eu não vou entrar no mérito, né, do conhecimento do irmão, mas, assim, de fato é que ele estava contando isso como se fosse, né, o erro dele, e ele constando assim, não, mas Deus está me abençoando, né, Deus não está deixando a polícia me encontrar e tomar o meu carro. E ele, né, talvez num pouco da ignorância dele, da falta de conhecimento, de achar que aquilo era uma benção. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos nos comportando dessa forma também. E o mais interessante disso tudo, né, como diz, vem a parte mais chocante, é que às vezes, realmente Deus livra o mais ordinário dos ladrões, irmãos. Às vezes é verdade, às vezes é Deus mesmo que está protegendo ali, né, de alguma forma, guardando nós ou algumas pessoas que estão em erro. Mas e quando isso acontece, né? Assim foi como lá na cruz, né? Aqueles dois lá não tinham nada que pudessem de bom para eles trazerem para a sociedade, tanto que eles estavam condenados. E mesmo assim, né, Jesus tem a misericórdia de salvar um daqueles. Porque o Senhor, Ele livra até mesmo quem não merece, né, ou alguém que acha que algum dos malfeitores merecia ser perdoado. Alguém acha que eles mereciam? Pelos que eles tinham feito? Ninguém, né? Ninguém vai achar. Mas quando a gente está lá no erro, em algum pecado, que eu não sei, nem tô falando de ninguém aqui, mas se você tem aquela situação que te constrange, mas que ela ainda não sobreveio uma punição sobre você, por que você acha que isso não acontece? É porque, no fundo, Deus conhece o negócio e fala assim, não, pô, ele é bonzinho. Olha o Hugo lá. Não, ele é bonzinho, pô, ele está no pecado, mas eu sei que eu conheço o coração dele. Não é por isso, irmãos. Não é por isso. Isso só acontece, irmãos, porque a misericórdia de Deus,
é a única razão para não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã, mas isso não tem nada a ver com o nosso caráter, irmão. Não tem nada a ver com a sua obra, não tem nada a ver com a sua consciência. Isso só tem a ver com a misericórdia de Deus. Mas vamos lá, voltando ao nosso texto, temos outros pontos que, por vezes, não é comentado. Vou até pedir de novo, Pedro, já prepara aí agora Mateus 27, 44. Que, quando a gente lê o Evangelho de Lucas, a gente tem essa falsa sensação de que os dois estavam lá para ser crucificados, e aí tiveram aquele diálogo, e um dos malfeitores, repreendeu o outro malfeitor e pediu um perdão a Deus, pediu a graça de Deus, e a gente acha que isso, que todo aquele momento se resume a isso. Quando, na verdade, eu vou ter que ficar... Já sei. Amém. Vou ficar assim, que aí eu posso ler também. Mateus 27, 44. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactane. Isto é, Deus, meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Pedro, bota no 38, por favor. Adianta um pouquinho. Pode passar. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Marcos 15, 32. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. E também os que estavam com ele foram crucificados e o injuriavam. Então, irmão, por que? Acho que é a bateria. Tá bom? Pronto. Então, irmão, por que eu mostrei essas duas referências? Porque em Mateus e em Marcos, eles vão afirmar que os dois ladrões estavam também zombando de Cristo. Então, lá em Lucas, a gente não tem essa informação, a gente só tem o diálogo. Mas em Marcos e Mateus, a gente vê que os dois também estavam zombando de Jesus. Então, assim, se alguém tinha dúvida ainda que tinha um ladrão bom e ruim, a gente já não tem agora, porque viu que os dois estavam no mesmo propósito, Os dois estavam ali. Não, até porque, irmão, você imagina, eles estavam ali já há um bom tempo, pela Via Crucis, acompanhando Jesus, e eles, com certeza, quando aquela multidão crucifica e fazendo toda aquela situação com Jesus, o que era melhor para eles? Fazer a mesma coisa, porque é o seguinte, quem talvez nunca fez isso assim, não, eu vou zoar o outro porque aí ninguém zoa de mim, Então, assim, é isso mesmo, crucifica esse mesmo. Então, os dois estavam aproveitando a situação ali, porque eles já sabiam que iam morrer, então ninguém quer sofrer. Então, eles também não queriam sofrer.
Mas, depois que eles se chegam ali à cruz, com certeza os dois que estavam ali, eles fizeram uma reflexão, né? Que tipo de ladrão eu sou? E isso é o que vai fazer a diferença lá na frente. Porque eu acho que o que mais define esses dois malfeitores não é que um era bom e o outro era ruim, mas que um entendeu o sacrifício e o outro não entendeu. Essa foi a diferença. Então, aquele que continuou zombando, aquele que não entendeu o propósito, ele só via em Jesus a possibilidade de se livrar da cruz que o prendia. Né? Se você é o Cristo, desce daí e tira a gente. Ou seja, ele queria usar Jesus para resolver o seu problema imediato e terreno. Em como ele daria tudo para ter mais um livramento, para escapar só mais aquela vez. E aí eu prometo que daqui para frente vai ser diferente. Se o Senhor me livrar mais essa vez, eu vou mudar. Quantas de nós não estamos indo nesse mesmo caminho? Né? Às vezes a gente veio para a igreja só em busca de uma satisfação pessoal, de um milagre, de riqueza para essa vida, e a gente esquece que Jesus veio para este mundo com o propósito de nos dar a vida eterna, irmãos, e não para satisfazer a nossa necessidade. E aquele primeiro malfeitor, ele só via isso, ele só queria mais uma chance de descer daquela cruz e não morrer. Ele não queria, ele não entendeu o propósito de Cristo. Esses dois homens, eles passaram pelo menos 5 horas acompanhando Jesus sobre toda a sua via dolorosa. Ouviram tudo o que ele disse, tudo o que falaram dele. E assim como alguns de nós que passam a vida toda na igreja agindo como malfeitor, a gente só quer o favor de Deus, a gente só quer o livramento de Deus. Então o Senhor ele mostra muita misericórdia quando ele nos livra. E ele mostra mais misericórdia ainda quando ele não nos livra. Irônico, meio diferente, né, irmãos? Ele mostra misericórdia quando nos livra, mas ele é mais misericordioso quando ele não nos livra. Porque a misericórdia mesmo é quando ele nos mostra as consequências dos nossos atos. E aí quando você tem consciência daquilo que pode te advir, e aí você vê, rapaz, é melhor que enquanto ele continuar me livrando, eu vou continuar errando. Então é melhor que eu não seja mais, que eu não tenha mais livramento, para eu ter as consequências para aquilo realmente me mudar. E assim, a gente, para tentar trazer um exemplo mais didático assim, para a gente entender, né? Quem tem, o Jonatas passou uma situação agora, né, com o pequeno Matias, que foi ficar internado. Eu acredito que, pelo que eu passei com os meus meninos já em UTI, que quando chega lá não é só ficar sob acompanhamento, alguém alisando a cabeça, é furando o tempo todo para dar medicação, para tirar sangue. E aí, se ele fala assim, não, eu vou livrar meu filho dessa dor, não vou deixar ninguém ficar furando meu filho, o que ia acontecer com o Matias? Bem capaz que ele não resistisse, né? Então, às vezes o pensamento de Deus é o mesmo. Ele fala assim, olha, eu sei que a injeção vai doer, mas você tem que tomar essa injeção, porque senão você não vai sobreviver. Então, às vezes o livramento, né, não é tão bom como a gente imagina. É melhor não ter o livramento, ter a consequência, porque só dali é que vai advir a cura. Amém? E aí, irmãos, a gente vê também que o malfeitor que entendeu o propósito da morte de Cristo, ele entendeu que era melhor ele morrer do que ser livre daquela punição. Voltar a viver a mesma vida que ele tinha feito chegar àquela situação de crucificação. Então, aquele ladrão que entendeu, com certeza na cabeça ele pensou, rapaz, se Jesus descer daqui e me livrar, eu não vou mudar minha vida, eu vou continuar. É melhor eu morrer aqui e ter um lugar com ele no céu do que eu voltar para aquela vida, porque eu não vou me consertar. Que maravilhoso, né, irmãos? Então, irmãos, eu creio que esse malfeitor ele fez uma reflexão
que com certeza deve ser a mesma que a gente tem que fazer agora. Porque nós tínhamos ali 2 malfeitores. E o fato de Jesus estar no meio deles não mudou a condição deles de malfeitores. Ter Jesus em nosso meio, irmãos, não é sinal de que aqui só tem pessoas boas e aqui só tem santos, não. Ter Jesus em nosso meio é saber que Jesus está no meio de nós, pecadores. Mas o fato de Jesus estar em nosso meio não nos autoriza a julgar ninguém, a não ser julgar a nós mesmos. E aí é um dos textos, né, mais icônicos que a gente tem da nossa ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque ao ver Cristo em nosso meio, devemos entender que se eu estou nessa situação, é porque eu sei o que eu fiz, o que era errado. Eu não posso estranhar por estar nessa situação. O que eu não consigo explicar, irmãos, é por que Cristo ainda está comigo. Mas Ele está conosco porque a sua misericórdia ela é infinita, porque Ele nunca desistiu de nós. Que bom que as misericórdias dele se renovam a cada dia, mesmo que o nosso caráter não mude. Mas a misericórdia dele se renova a cada dia. Se você estiver numa cruz, Cristo estará em uma cruz ao seu lado. E você tem que entender que você merece a cruz, mas Cristo não. Mas esteve lá para te dar a oportunidade de estar com Ele no paraíso. Amém? Finalizando, meus irmãos, talvez este seja o resumo da crucificação. Esse também foi um texto que eu encontrei, né, preparando essa palavra, que diz o seguinte: 3 homens em 3 cruzes. Foi encontrado na contracapa de uma antiga Bíblia, uma explicação significativa para aquelas mortes. Em palavras memoráveis, alguém escreveu: um morreu com o pecado em si e sobre si. Foi o primeiro entre 2 malfeitores, executados naquele dia. Pela lei recebeu a punição que merecia. Ele foi sentenciado e condenado por um juiz investido da autoridade de César. Esse malfeitor morreu com raiva de si mesmo por ter sido pego, com raiva do juiz que o sentenciou e provavelmente com raiva de todos os que o decepcionaram ao longo de sua vida. Parecia estar especialmente irado com um homem inocente, chamado Jesus, que estava ali ao seu lado e dizendo ser o Filho de Deus, mas não o livrou da morte. O primeiro morreu com seu pecado, dentro de si e sobre si. O outro morreu como pecador, mas sem a culpa sobre si. O segundo malfeitor foi executado naquele dia. No início ele se juntou aos outros, que ridicularizavam e insultavam o Senhor. Também zombou de Cristo, desafiando-o a salvar a si mesmo e a eles. Se realmente fosse o Messias prometido, como lemos no início, mas quando escureceu, no entanto, este ladrão mudou seu coração, virando-se para o primeiro malfeitor, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nem o mal fez, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquela pode ter sido uma das mais importantes conversas registradas na Bíblia. Essas poucas palavras demonstram o que o Novo Testamento declara. O perdão e a vida eterna são dados a todos os que creem em Jesus, para o perdão de seus pecados. Nada mais, nada menos. A fé em Cristo e somente a fé determinam o nosso destino eterno. O segundo ladrão não teve tempo para purificar a sua vida. Não teve tempo de fazer nada, além de crer em Jesus, mas no processo ele nos demonstrou o que é necessário para ser parte da família eterna de Deus. Em resposta à mais simples expressão de fé, Jesus garantiu-lhe o seu perdão. O segundo ladrão morreu como pecador, mas sem a culpa sobre si. O juiz dos céus retirou a culpa dos ombros deste ladrão, colocando-a sobre Jesus, aquele que carregou os nossos pecados. E o terceiro crucificado foi Jesus, que morreu com o pecado sobre si, mas não era pecador. Jesus levou sobre seus ombros a culpa do mundo naquele dia. Ele morreu com o peso dos pecados do mundo sobre si,
mas sem ter cometido erro algum. 3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos para mostrar que a sua morte, trágica como foi, não teria sido um erro. Jesus estava lá em nosso lugar, suportando nossos pecados, e nós também estávamos lá, porque todos responderemos, quer como o primeiro malfeitor, quer como o segundo malfeitor. Amém?